Boa noite a todos. Com muita alegria que retornamos a Maringá. Estivemos aqui há 3 semanas num evento da Amém e agora pudemos voltar e sermos recebidos calorosamente com calor de 38 graus hoje à tarde, né? Mas eu já esperava, porque eu já estou ambientado com Maringá, então não posso alegar desconhecimento e surpresa. Já sabia o calor do tempo que me aguardava e o calor de amigos queridos que sempre nos recepcionam aqui nessa bela cidade. Pela primeira vez participando da Semana Espírita do Caminheiros, estamos aqui na 3ª semana, parabenizo a iniciativa do evento, tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho social que essa instituição realiza, aqui o Lins de Vasconcelos. Posso dizer que tocou meu coração. Realmente uma tarefa grandiosa. Eu que trabalho nessa área de infância e juventude, quando nós vemos um trabalho desse porte, acolhendo as famílias, preparando os jovens, não só profissionalmente, mas preparando, como me foi dito, moralmente, é um trabalho mais completo, não apenas uma qualificação profissional, mas uma qualificação humana e emocional. Nós só podemos parabenizar uma tarefa que já há mais de 20 anos, são 22 anos aproximadamente, nós só podemos parabenizar e registrar a nossa alegria. Buscando o Evangelho de João para servir de inspiração para a nossa fala desta noite, nós vamos encontrar um momento muito belo, aqueles momentos finais do Cristo na terra. Aquele momento da Santa Ceia, quando o Cristo, ali reunido com os seus discípulos, sabendo que estava chegando o seu momento de retornar à pátria espiritual, e também sabendo das lutas que aqueles discípulos enfrentariam para a continuidade da tarefa da implantação da Boa Nova, Jesus então se reúne com eles e ali no capítulo 14 deixará diversas orientações, advertências e ensinamentos. A parte que nos toca, que nos vincula, nos relaciona ao tema da noite, é o momento em que Jesus, perscrutando o íntimo daqueles discípulos, percebendo a insegurança, a angústia e talvez o medo de morrer, porque os discípulos percebiam que a perseguição contra os cristãos se intensificavam. Então Jesus percebe este medo, esta insegurança e diz a eles: não se turbe, não se inquiete o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou preparar lugar. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então vejamos Jesus anunciando as muitas moradas da casa do Pai. É claro que essa orientação do Cristo comportaria 2 desdobramentos. Ele estaria fazendo alusão às moradas físicas, aos planetas. Esses planetas que pululam no universo, no infinito, e são moradas para os espíritos no processo evolutivo, quando reencarnam, quando estão no corpo, quando estão nesse processo de aprendizado muito próprio que a vida num corpo material mais denso, mais bruto, propicia. Hoje a ciência nos fala das bilhões de galáxias, planetas que estão no universo. E a veneranda doutrina espírita, resgatando essa fala do Cristo, nos ensina, então, a respeito da pluralidade dos mundos habitados, que para nós, hoje, não é nenhum segredo. Muitas religiões evitam tocar neste assunto, tratar deste assunto, porque muitas vezes lhes falta mais informações. Mas a doutrina espírita,
recebendo a orientação dos imortais, dos espíritos, que são as testemunhas que, através da mediunidade, esta ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, nos traz essas informações. Nós passamos hoje a enxergar o universo como sendo um grande educandário. Nós, os alunos, os espíritos em aprendizado, cada planeta uma sala de aula, compatível com o grau de evolução de aprendizado do aluno, do espírito. Então nos agrupamos por necessidades de aprendizado e nos vinculamos a essas infinitas moradas que estão aí no universo. Então enxergamos o universo como esse grande educandário. Mas nós gostaríamos de aproveitar a fala do Cristo a respeito das muitas moradas e trazê-la para o raciocínio a respeito das moradas espirituais, falando mais especificamente do nosso querido educandário terrestre, nosso planeta Terra, até porque nos faltaria conhecimento e informações para falarmos das moradas espirituais nos outros mundos. Então nós aqui vamos falar do planeta Terra, das informações que os espíritos nos trazem. Porque o homem, desde quando ele está na Terra, já vicejava na sua intimidade essa ideia inata de uma vida após a morte. Nós vamos buscar as culturas primitivas, a grande maioria delas espiritualistas. Já nos falavam da alma, já nos falavam da vida que segue no além. Claro que de forma muito sucinta. Se nós formos buscar essas culturas primitivas, muitas delas, além de espiritualistas, já nos falavam a respeito da reencarnação, das múltiplas vidas, no hinduísmo, no judaísmo, entre os egípcios, enfim, a ideia da reencarnação está nesta história nascente da cultura do planeta Terra. Então era natural que a criatura humana buscasse entender melhor a sua origem, de onde veio e o seu destino, para onde vai. Mas muito primitivos naquela época, com o pensamento mais limitado, é claro que nos faltavam uma maior compreensão a respeito dessa vida no mundo espiritual, essas cidades no mundo espiritual, a regra que vigora no mundo espiritual, de forma que lentamente o pensamento vai se ampliando, nós vamos ganhando condições de receber maiores informações, até que vem a veneranda doutrina espírita, também com esse papel de descortinar, abrir esses horizontes do mundo espiritual, para que nós melhor pudéssemos entender esta vida verdadeira, porque nós não somos o corpo, estamos aqui transitoriamente. E é algo muito curioso, porque se nós viemos de lá, do mundo espiritual, das regiões do mundo espiritual, da dimensão espiritual, aonde estão essas informações? Por que nós esquecemos? Por que nós somos assaltados por essa amnésia espiritual? E muitos autores espirituais nos explicam, falando que a reencarnação propicia esse esquecimento. Nós chegamos aqui na Terra, aprisionados aos 5 sentidos, o atrativo da matéria, a rotina, a correria do dia a dia, o ideal materialista que viceja muitas vezes no mundo, faz com que nós não pensemos e não resgatemos essas informações que muitas vezes estão ali em nosso inconsciente, ou, usando a linguagem espírita, em nossa memória espiritual. Mas trazemos esta ideia inata. Tanto é assim que é muito curioso de ver, buscando um pouco dessa cultura antiga com os ensinamentos atuais, nós vamos ver que muito dos ensinamentos das culturas antigas tem a sua razão de ser, o seu ângulo de verdade, e muitas vezes estão sintonizados com o ensinamento espírita. Algo que me chamou muito a atenção, Kardec aborda essa questão na Revista Espírita, a crença que havia no judaísmo dos 7 céus, que seriam essas 7 regiões do mundo espiritual. E nós vamos ver mais adiante que em obras de Chico Xavier,
nós vamos encontrar referência a esta subdivisão que a espiritualidade faz, a grosso modo, de forma sintética, dessas 7 regiões que há no mundo espiritual vinculado ao magnetismo, ao psiquismo do planeta Terra. Então vejamos essas ideias inatas que vão crescendo. Vem o Cristo, nos fala das muitas moradas da casa do Pai, e depois vem a veneranda doutrina espírita, portanto, com esse papel de nos tirar dessa amnésia espiritual, de nos falar dessa essência espiritual, de nos falar desse mundo espiritual primitivo, conforme está em O Livro dos Espíritos. Primitivo não no sentido de atrasado, primitivo no sentido de a nossa origem, é de lá que nós viemos. Quando nós buscamos as obras de Kardec, buscamos o Pentateuco de Kardec, as 5 obras básicas da doutrina espírita, e um trabalho que tenho feito, que para a minha vida doutrinária, tenho dito, enriqueceu-se sobremaneira, é um marco divisor, o estudo aprofundado da Revista Espírita, que Allan Kardec escreveu durante 11 anos e 4 meses, nós vamos perceber que aquele trabalho primeiro do Espiritismo veio preparando a base para que nós pudéssemos, mais adiante, através de médiuns missionários que viriam a reencarnar, ir entendendo um pouco mais a respeito deste habitat espiritual. Porque é natural que houvesse essas dúvidas. Ok, somos espiritualistas, alguns espíritas, outros, porque é diferente, espiritualismo de espiritismo. Havia esta curiosidade: o que há após a morte? O que fazem os espíritos no mundo espiritual? Onde eles ficam aguardando a próxima reencarnação? Quais são as suas ocupações, os seus afazeres, as suas preocupações? E aonde eles estão? Eles se agrupam? Como se agrupam? Formam cidades, guetos, locais no mundo espiritual? Se formam? Como são essas cidades, essas colônias espirituais? Então é natural que muitas curiosidades saudáveis, dentro do ponto de vista do nosso crescimento intelectual, vicejassem na intimidade da criatura humana. E coube então ao nobre codificador ir descortinando mais esse mundo espiritual. Nós já podemos aqui antecipar que não há outra religião que trate com tanta profundidade, com tanta informação e detalhes a respeito desta vida no mundo espiritual, que para nós traz um reflexo intelectual que faz parte do nosso processo de aprendizado e também, conforme veremos, traz para nós um reflexo moral, porque conhecer, ter acesso a essas informações a respeito do que nos aguarda do lado de lá, é natural que isso tenha que ter uma implicação moral, uma mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Então Allan Kardec, na obra básica, a pedra angular do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ali já tratará dessa questão na segunda parte, o mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde ali os espíritos já estavam preparando a base para o conhecimento que viria adiante, falando da erraticidade, de espíritos errantes, que são aqueles espíritos que voltam ao mundo espiritual e estão nessa condição de erraticidade, ou seja, preparando-se futuramente para o retorno, estão em um processo de necessidades evolutivas, necessidades de provas, necessidades expiatórias, enfim, espíritos errantes, necessitados ainda de voltar ao cenário terrestre para dar seguimento à sua evolução. Então fala de espíritos errantes, fala da ocupação desses espíritos que ficam lá, se preparando, analisando o seu passado, conversando com espíritos mais evoluídos, recebendo orientação, assistindo palestras, estabelecendo diálogos oportunos, diálogos de cunho intelectual, emocional, psicológico, tudo para que o espírito errante se prepare, se fortaleça para o seu retorno ao mundo espiritual. É a situação dos espíritos errantes que estão nessa condição de consciência,
estão nessa condição de maturidade espiritual, porque nem todos estão. Muitos voltam à pátria espiritual e permanecem em estados de intenso desequilíbrio e perturbação, e muitas vezes nesse estado retornam ao mundo físico, claro que assessorados pela espiritualidade maior, mas esses não têm condições de participar mais ativamente de planejamento reencarnatório, de fazer um preparo mais adequado para o seu retorno ao cenário terrestre. Então Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já vai nos preparando essas informações a respeito desta erraticidade, desse mundo espiritual, que não é um só. E não é um mundo espiritual que está distante de nós. Nós temos às vezes o hábito de, ao se referir à pátria espiritual, às vezes dá-nos a impressão de algo muito distante, muito longe de nós. Só que vamos aprendendo que mundo físico e mundo espiritual interpenetram-se, relacionam-se, embora sejam independentes. Mas lembro-me de uma aula que Raul Teixeira, o nosso querido Raul Teixeira, orador e escritor espírita, deu no encontro de jovens certa feita, para que nós pudéssemos melhor entender, e o jovem também melhor entender, como é que funciona esta questão, porque hoje sabemos que tudo é energia, como é esta relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, que são energias em estados diferentes, mais grosseiro um, mais sutil outro. E Raul fala, é como se nós pegássemos uma bacia, colocássemos água ali dentro e algumas pedras de gelo. A mesma H2O, em estados diferentes, a água em estados diferentes, a mesma matéria, mas em estados diferentes e interpenetrando-se. A água ali seria o mundo espiritual e os cubos de gelo, o mundo físico, para que nós melhor pudéssemos entender dentro dessa pedagogia tão própria, tão específica do nosso querido Raul Teixeira. Então passamos a entender essas questões da erraticidade, desse mundo espiritual que nos aguarda. Na obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, Kardec terá a oportunidade de abordar com mais intensidade este assunto. Vai retirar de nós aqueles mitos, fantasias, incorreções que nós trazíamos a respeito desta vida post-mortem, após a morte física, a questão do céu, do inferno, do purgatório, e passamos a entender então que céu e inferno, felicidade e tristeza, equilíbrio ou desdita, são estados da alma, não locais circunscritos. Então vejamos que a doutrina espírita vai retirando de nós aquela velha visão de que morreu, o que a gente fala? Morreu, descansou. Ou vamos ficar num estado de eterna contemplação, uma vida ociosa, inativa, de admiração. Nesta Semana Espírita do Centro Espírita Caminheiros, que muito bem lembrou os 75 anos da obra Nosso Lar, há duas introduções na obra, uma introdução de Emmanuel e uma introdução de André Luiz, o espírito que vai então ditar a obra para Chico Xavier. E André Luiz começa a sua introdução dizendo: a vida não cessa. Então nós passamos a entender que não tem esta ociosidade, a vida segue lá ativa, pulsante, com tarefas, ocupações, trabalhos. E no mundo espiritual, aqui nós já podemos também antecipar, há duas situações: ou nós trabalhamos ou nós damos trabalho. Se nós não estamos trabalhando, fazendo algo de útil, nós estamos dando trabalho para alguém, para alguns espíritos que estarão ali nos ajudando, nos assessorando, nos apoiando, nos acolhendo. Ou trabalhamos ou damos trabalho. Então não há essa visão antiga de céu e inferno, como locais circunscritos. Vai para o inferno, ali fica para sofrer eternamente. Vai para o céu, lá vai ficar eternamente nesse estado de contemplação e felicidade. A segunda parte da obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec registra ali a narrativa dos espíritos, em diversas situações, espíritos felizes,
espíritos intermediários, espíritos infelizes, espírito ativa, as testemunhas é que vem nos contar. Porque aqueles que não são espíritas, muitas vezes perguntam para nós espíritas, mas como é que vocês sabem tanto disso? Como é que vocês sabem tanto dessa vida que nos aguarda? Como é que tem tanta certeza dessa vida pulsante, ativa, dinâmica do lado de lá? Porque os espíritos, as testemunhas, vêm nos contar através de médiums, né, e com, digamos, sintonia, com fidelidade à base que o nobre codificador nos deixou. Porque nós vamos perceber que Allan Kardec, naquele primeiro momento da doutrina espírita, não havia como abordar todas as questões, detalhes de colônias espirituais, cidades e questões da vida no mundo espiritual. Era necessário trazer uma base, o entendimento primeiro é da pedagogia, uma base para que depois, a partir dali, novos ensinamentos viessem. Então, quando nós buscamos Allan Kardec, mas, em parênteses, engana-se aquele que acha que Kardec falou muito pouco da vida no mundo espiritual. Aquele que assim pensa, não estudou com cuidado o Pentateuco e a Revista Espírita. Porque quando nós buscamos o Pentateuco e a Revista Espírita, nós vamos ver que muitas coisas que nós fomos ler depois, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo Pereira Franco, que falam muito a respeito da vida no mundo espiritual, nós vamos perceber que muitas dessas questões já estavam tratadas. Algumas foram ampliadas, mas muitas já haviam sido tratadas. Eu vou deixar aqui como a título de exemplo e sugestão, só para que nós possamos perceber a grandeza da tarefa do codificador, cuja data de nascimento nós comemoramos ontem, dia 3 de outubro. Trabalho nobre, grandioso de Allan Kardec. Na Revista Espírita, nós dissemos que Kardec escreveu durante 11 anos e 4 meses, ali há textos de Kardec, mensagens espirituais, etc. Nós vamos encontrar, seguindo uma cronologia, nós vamos encontrar na Revista Espírita de junho de 61, junho de 1861, uma mensagem espiritual de Marcilac. Este é o nome que o Espírito diz. E ele vai nos falar já dessas duas ordens de regiões espirituais. Diz ele, há duas ordens de regiões no mundo espiritual. Uma onde os espíritos errantes ficam preparando-se para voltar ao cenário físico. Estão em aprimoramento, em estudo, fortalecendo-se para voltar à Terra. De que região esse espírito está falando? Usando já as informações mais recentes. Ele está falando das chamadas colônias de transição, como o nosso lar. Ele está falando dessas regiões intermediárias, como diz Filomeno de Miranda. Essas regiões intermediárias no mundo espiritual. Ali já está sendo falado dessas regiões, onde espíritos que ali estão já adaptados, cientes da sua situação espiritual, cientes dos erros e do que precisa aprimorar, e aguardam então, preparam-se, planejam este retorno ao cenário físico com a ajuda da espiritualidade superior dos espíritos mais elevados do que eles, que trabalham muitas vezes como missionários nessas colônias de transição, nessas regiões intermediárias. Que falará ainda esse espírito nessa mensagem espiritual? Mas há uma outra ordem de região no mundo espiritual, regiões inferiores, regiões onde espíritos ali estão agrupados, muitas vezes solitários, alguns em sofrimento. Espíritos que trazem remorsos profundos, mas não transformaram esta culpa em algo produtivo para o seu aprendizado. Estão ali em sofrimento. E há outros que, além de remorso, são espíritos perversos. Espíritos que, porque na terra assim procediam, e ao voltar ao mundo espiritual, continuam com esse mesmo tipo de comportamento, porque a morte não faz santos, a morte não produz mudança. Despertamos no mundo espiritual tal qual como somos aqui. Muitos despertam e continuam no mesmo estágio, e perversos continuam promovendo o mal, realizando o mal, às vezes escravizando almas frágeis,
frágeis pela culpa, pelo remorso, produzindo regiões de terror no mundo espiritual e muitas vezes sugerindo o mal através de processos de obsessão, de influência espiritual, como muito bem o Espiritismo nos ensina. De que região esse Espírito está falando? Já em 1861, já estava falando daquelas regiões que hoje nós sabemos, o umbral e as regiões das trevas, as regiões purgatoriais que nós vamos encontrar nessas obras mais recentes. Nós vamos encontrar mais adiante na Revista Espírita uma mensagem que está em maio de 1867. Aí já é um artigo, um texto de Kardec, onde ele vai nos falar, ele vai desenvolver essas colônias de transição, essas regiões intermediárias, onde os espíritos aguardam, lúcidos, o retorno para o cenário físico. E ele diz tão interessante, Kardec faz uma abordagem tão interessante, ele diz assim, são espíritos ainda necessitados de evolução, de provas, de expiações. São espíritos que se agrupam nessas regiões, olha o que Kardec escreve, para que não se percam na imensidão do infinito. Olha que interessante. Por quê? Porque há que ter uma região no mundo espiritual. Porque nós não podemos imaginar que o espírito sai do corpo e ele possa sair aí, transitar pelo universo, ir para onde quer de qualquer forma, sem regras, sem leis espirituais que regulamentem isso. Então os espíritos não ficam perdidos no infinito. Esses que estão nas regiões de sofrimento, se porventura se revoltarem e quiserem sair, não, eu vou sair daqui, eu quero ir para as regiões superiores. Ele consegue? Não. Ah, eu quero sair daqui revoltado e vou para mundos físicos mais superiores. Eu vou a Marte, eu vou a Júpiter. Ele consegue? Não. Porque ele está imantado, vinculado vibratoriamente àquela região, de acordo com a sua evolução. E aqui nós podemos dizer, para quem gosta de estudar a doutrina, a densidade do seu perispírito, o seu corpo espiritual, como diz Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é o espelho, o retrato da sua evolução. Portanto, nós vamos perceber que o espírito, com essa densidade do perispírito, mais atrasado, mais grosseiro, mais evoluído, mais etéreo, mais sutil, ele também está aprisionado à lei da gravidade do nosso planeta. Então ele não vai conseguir. Então, para que não fique solto no infinito, há essas moradas em torno da Terra, para que os espíritos sejam em sofrimento, sejam aqueles que estão produzindo o mal, sejam aqueles que estão nas colônias de transição, nas regiões intermediárias, eles continuem ambientados, vinculados ao planeta Terra. Então, muito interessante esta fala do codificador. Depois, mais adiante, em maio de 67, Kardec vai falar de uma terceira ordem de região no mundo espiritual. Não é nem essas inferior, umbral, treva, nem as regiões intermediárias. Ele vai falar das regiões luminíferas. Ele fala de altas esferas, onde os espíritos missionários estão. E ele não consegue nem descrever, porque ele diz, aqui na Terra nós não temos padrão de referência para nos referir a essas regiões luminíferas. Nos faltam conhecimento, nos faltam informação para que a gente possa fazer uma correlação do que o que significa essas esferas superiores. Mas ele fala dessas altas esferas, essa terceira região no mundo espiritual. É tão interessante para aqueles que gostam de estudar, e é uma bênção nos dias de hoje poder estudar a veneranda doutrina espírita. Quantas pessoas no mundo têm condições de, por exemplo, num momento como esse, de dialogar, de pensar, de refletir um pouco a respeito do habitat espiritual, daquilo que nos aguarda com detalhes, com profundidade. É uma bênção poder estudar a veneranda, a doutrina espírita. Nós vamos encontrar na Revista Espírita, aqui só para encerrar essa fase, usando a Revista Espírita para sustentar doutrinariamente a nossa fala, é muito interessante. Na Revista Espírita de agosto e setembro de 1859,
Então, muito antes, 2 anos antes dos artigos que eu comecei a citar, que o primeiro foi de 61, Kardec vai transcrever desses 2 fascículos de agosto e setembro, comunicações espirituais de Voltaire, o escritor, filósofo, iluminista francês, muito conhecido, 70 obras escritas aproximadamente. Só que Voltaire, como ele próprio narrará, e um dos títulos dessa comunicação é Confissões de Voltaire. Ele fala: eu fui na terra muito orgulhoso, muito presunçoso, materialista, ideias equivocadas. Pelo meu orgulho eu negava a existência de Deus. Então, através do meu pensamento, eu induzi muitas pessoas a erro. E de forma que, quando eu morri, voltei ao mundo espiritual, naturalmente que a minha situação foi muito difícil. E ele narra exatamente as etapas que ele passou. Isso já em 1859. Ele vai falar daquele primeiro momento no mundo espiritual, ainda muito orgulhoso, muito presunçoso, sob os efeitos das suas condutas equivocadas da terra. Ele diz que fica vagando no mundo espiritual. Ele usa uma linguagem interessante: não me agrupei a nenhum espírito, a nenhuma comunidade no mundo espiritual, a nenhuma colônia, a nenhuma região. Fiquei vagando. Filomeno de Miranda fala desses espíritos ociosos que ficam transitando sem rumo no mundo espiritual, até que uma hora ou retornam compulsoriamente ou modificam, arrependem-se o seu padrão vibratório e recebem ajuda espiritual que está sempre presente. O socorro divino se faz presente nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Nunca falta ajuda a ninguém. Muitas vezes o que há necessidade é um mérito e a mudança de disposição íntima da pessoa para perceber essa ajuda. Então ela fala: fiquei um tempo vagando, até que em alguns momentos a culpa era tão intensa que eu senti vontade de me esconder nas fendas das rochas. E nós vamos buscar as obras mais recentes de Filomeno de Miranda, e ele fala dessas regiões no mundo espiritual, às vezes em cavernas, às vezes para baixo do solo terrestre mesmo, falando a vida espiritual, né? Em pântanos, cavernas, regiões complicadas, e ali muitos espíritos ali se escondem, às vezes se agrupam, formando regiões de intenso sofrimento. Voltaire já falava a respeito disso. Senti vontade de me esconder nas fendas das rochas. Muitos espíritos se esconderam em fendas de rochas e ali ficavam sofrendo, aguardando o socorro espiritual, né? E vejamos que Voltaire já falava. Depois ele disse, depois de algum tempo no mundo espiritual, cansado, porque o sofrimento ao longo do tempo gera esse cansaço de sofrer, será que não há nada melhor? Ele cansado e humilhado, porque agora no seu arrependimento sincero ele percebeu os erros que ele cultivou em vida e que ele cultivou ainda no primeiro momento ao chegar no mundo espiritual. Depois de um tempo de sofrimento passou a refletir e percebeu que estava em erro, então foi humilde para reconhecer, arrependeu-se, recebeu ajuda espiritual. Aí ele diz que se vinculou a um agrupamento espiritual, a outros espíritos, onde ali ele pôde começar uma nova trajetória espiritual, onde ali agora ele percebeu que não era mestre, orgulhoso que era, achava, agora ele percebeu que era um discípulo, e onde ele teria muito a aprender, até que ele pudesse mais adiante retornar à Terra, 1859. Então vejamos que na obra de Allan Kardec nós vamos encontrar valiosíssimas informações a respeito dessas muitas moradas na casa do Pai. Agora é claro, a base ali estava lançada, muito bem sedimentada pelo nobre codificador, para que depois viesse à Terra almas missionárias, Francisco Cândido Xavier. Esta semana também me mandaram, confesso que eu não tive a oportunidade de checar a fonte, checar se está correto, mas usaram a data, acho que de 4 de outubro de 2012, foi quando o Chico foi eleito como o maior brasileiro de todos os tempos. E essa figura grandiosa de Chico, o homem, só foi o médium que foi na Terra, porque era o homem de bem, o coração e o sentimento que tem, ainda tem. E através da mediunidade de Chico, os espíritos então, aproveitando a base já fincada, puderam começar a trazer mais informações
Só que antes da obra Nosso Lar, que sem dúvida alguma é um marco extraordinário no que diz respeito a essas informações deste habitat no mundo espiritual, nós não podemos deixar de destacar uma obra extraordinária de Chico, que vem antes de Nosso Lar. A segunda obra de Chico, ditada pela sua mãe, Maria João de Deus, Cartas de uma Morta. Nesta obra extraordinária, a mãe de Chico vai contar a chegada no mundo espiritual, bem semelhante como André Luiz faz na obra Nosso Lar, conta da sua chegada, da receptividade, perdida num primeiro momento, foi a uma igreja onde ela costumava frequentar, foi orar, recebeu ajuda espiritual, enfim. Mas ali ela já começa a falar dessas regiões no mundo espiritual. Diz ela dessas camadas concêntricas, ou seja, vibrações no mundo espiritual, porque, não repito, não é um local único. Então ali nós poderíamos dizer, talvez, a base para a tarefa de André Luiz mais adiante. Ela vai falar da vida em Saturno, da vida em Marte, e vai falar desta vida pujante no mundo espiritual, trazendo o seu relato, as tarefas que ela passou a realizar. Sabe qual é a tarefa da Maria João de Deus no mundo espiritual? Depois de adaptada, etc., coletar a prece dos encarnados. Existem espíritos que recebem a nossa oração, que tem essa tarefa, receber, coletar, e aí avaliar a questão de mérito, demérito, avaliar a questão do que é possível ser feito, do que não é possível ser feito a partir da espiritualidade. Então eles coletam essas preces. Essa era a tarefa de Maria João de Deus no mundo espiritual, quando ela estava ditando a obra para seu filho Chico Xavier. Portanto, mais adiante viria então o que nós poderíamos chamar a inauguração da chamada série André Luiz, que começa com o Nosso Lar e depois nós sabemos que transformam em obras extraordinárias. Não vou citar aqui cronologicamente, porque talvez eu confesso que nem sei, mas vem ali a obra Nosso Lar, depois vem a obras, Missionários, Mensageiros da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Ação e Reação, Sexo e Destino, etc. Obras extraordinárias, mas começa André Luiz a respeito dessa obra, uma obra extraordinária. No livro que eu tenho, é uma obra extraordinária, mas eu vou fazer uma ressalva. Por causa da obra Nosso Lar, esta obra aqui que está na minha mão, por causa dessa obra, quase que eu não venho para Maringá hoje. É a única ressalva que eu posso fazer a respeito dessa obra. Hoje eu estava embarcando, só para trazermos aqui um fato pitoresco, eu estava na fila de embarque lá em Campinas, com o celular na mão, meu cartão de embarque, peguei minha habilitação, coloquei no meu dedo, assino o livro, porque eu estava com o livro na mão, porque eu ia ler algumas coisas durante o voo. E aí estava distraído, andando, chegou minha vez, ela falou cartão de embarque, e seu documento? Procurei não achei meu documento. Procurei no bolso que eu tinha colocado, procurei em tudo, entrou todo mundo no ônibus. O ônibus já saiu em direção à aeronave, e mas não é possível, eu estava com minha CNH, minha habilitação na mão. Sem documento o senhor não pode embarcar. Claro, eu sei, mas não é possível. Aí eu já comecei a pensar, Ainda pedi para a moça, talvez tenha caído no chão, alguém pisou, é de plástico, fica grudado às vezes em algum calçado. Você não pode ir lá no ônibus para mim perguntar se não está no pé de alguém? Olha, ela foi lá no ônibus, perguntou, não estava no pé de ninguém, é claro. E aí, como espírita, a gente já começa a pensar besteira, nos nossos desequilíbrios. Eu falei, será que a espiritualidade fez esse CNH desaparecer? Para eu não embarcar, o avião vai cair, eu não tenho que estar lá? Acho que eu estou escapando do não é possível, porque estava na minha mão. E coloquei tudo e olhava, folhava o livro assim, sabe onde ele estava? Grudado aqui atrás. Porque era plástico, meu livro é plastificado. Lá era plástico, grudou aqui. Grudou, e eu pegava o livro na mão e fazia assim, ó. E não achava. Uma hora eu peguei o livro e fiz assim, aqui. Chamou um carro, daí me levou no avião lá para poder embarcar. Então, o livro quase me causou esse dissabor. Brincadeira, é claro, Mas é uma obra extraordinária. Porque aqui, para nós espíritas que estamos acostumados, nós vamos até, parece que meio que ficando meio íntimo, André Luiz, Clarencio, Narcisa, e tanto Lísia, Dona Laura, venerando o espírito que tem 1 milhão de horas de trabalho no bem. Ele e o governador da colônia Nosso Lar
são os únicos que tinham tido contato direto com Jesus. Com Jesus. Então vejamos, esta é uma obra que realmente vai descortinar o mundo espiritual com muita profundidade, para que a gente possa começar a entender. Então André Luiz, a semelhança de Maria João de Deus, o seu sofrimento no mundo espiritual, em torno de 8 anos no umbral, na região, ele era chamado de suicida. O primeiro susto, porque ele não era um suicida direto, mas era um suicida indireto, por causa da péssima alimentação, das noitadas, do álcool, do sexo descontrolado. Naturalmente que isso foi minando o seu fluido vital, e ele então volta antes ao mundo espiritual, nesse estado de suicida indireto. Não entendia porque era chamado de suicida. Passa lá em torno de 8 anos, é socorrido à intercessão da sua mãe, e aí então ele vai para a colônia Nosso Lar, adapta-se. A primeira tarefa, queria ser médico lá, mas a sua primeira tarefa de limpeza nos leitos, enfim, e começa a sua tarefa de crescimento espiritual, e se torna esse grande repórter do mundo espiritual. A visita à família, ele queria logo viver a esposa e os filhos, os benfeitores. Calma, André, não tenha pressa, sabendo que tinha que ter um preparo espiritual, porque quando ele volta, a mulher já estava casada. Imaginemos nós nessa situação, a gente morre, vai ao mundo espiritual, eu estou louco para ver minha esposa que ficou, meu marido, chega aqui e já está com outro, com outra. Será que nós temos equilíbrio emocional para lidar com isso? Então a espiritualidade, calma, André, calma. Então quando nós chegarmos lá depois, período de adaptação, tempo de muita pressa para voltar aqui, os benfeitores pedirem muita calma, aí casou de novo. Né? Claro que não necessariamente, né? Aqui é uma brincadeira. Mas todo o preparo, o cuidado da espiritualidade. E aí nós tivemos o filme Nosso Lar, setembro de 2010. Até onde eu sei, eu fui pesquisar, o filme havia rendido na bilheteria 25 milhões de dólares, nas consultas que eu fiz. Teve um público muito vigoroso aqui no Brasil, entre não espíritas, porque foi um filme muito bem produzido, então atraiu muitos os não espíritas pelo visual, muito bem feito a obra, né? Então isso acabou tendo um impacto. O livro vendeu mais, é um best-seller, mais de 1.500.000 obras Nosso Lar vendida. Então Raul, e aqui eu deixo de sugestão, Raul tem uma palestra chamada Colônias Espirituais, onde claro que eu também fui ali aprender com o nosso querido professor Raul Teixeira. Então aquele que quiser buscar, parece-me que está disponível no YouTube. De forma que o Raul fala, os espíritos, todo mundo queria morrer e ir para onde? Nosso Lar. Como se fosse a única colônia existente. E são centenas, quiçá milhares de colônias espirituais. A gente queria Nosso Lar, mas é porque nós não entendemos direito. Aí estudando Nosso Lar, as bases da doutrina, nós passamos a entender, não tudo, porque nós estamos longe dessa verdade absoluta, mas uma verdade relativa, dentro daquilo que nos é possível hoje entender, gerir, em termos de informação da vida no mundo espiritual. Percebemos que houve esse descortinamento mais recente, através das obras de Divaldo, Filomeno de Miranda. A título de exemplo, Reencontro com a Vida, Entre os Dois Mundos, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Trilhas da Libertação, etc. São livros onde Filomeno, à semelhança de André Luiz, faz essas narrativas a respeito desta vida pujante no mundo espiritual, nas regiões intermediárias e nas regiões inferiores. E uma curiosidade que eu havia falado, e agora para concluir. Há uma obra de Chico, ele não é o único médium da obra, foi Chico e Eigorina Cunha, uma obra chamada Cidade no Além, onde vem explicar melhor Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, a estrutura de Nosso Lar. Uma colônia que tem o formato de uma estrela com 6 pontas, a governadoria no meio, fundada por portugueses, Fabiano de Cristo e outros, há 400 anos, de forma que ali explica. E ali na obra Cidade no Além, é que nós vamos encontrar a referência da espiritualidade a respeito daqueles 7 céus, que são 7 regiões no mundo espiritual, que eles subdividem
as regiões, a dimensão espiritual vinculada ao psiquismo, né, vinculada ao planeta Terra, ao educandário terrestre. E ali, a título só, vou citar, para a gente poder entender. Um umbral mais grosso, onde estão as regiões de sofrimento, trevas. Né? Um umbral mais ameno, onde está o umbral propriamente dito, aqui em torno da Terra. O umbral, ela chama de umbral, onde, diz ela, está situada inclusive a colônia nosso solar. Este umbral ali estão também as colônias de transição, essas regiões intermediárias. Tanto é assim que a colônia nosso solar, ali nós aprendemos na obra que ela está fronteiriça com o umbral aqui em torno da Terra. Tanto que há muro, há necessidade de defesas, dardos magnéticos para promover a defesa daquela colônia. Porque uma da sua extremidade, ela está aqui nessa região fronteiriça entre o umbral propriamente dito e as regiões intermediárias. Então temos esta umbral, aí as esferas luminíferas, diz ali. Regiões onde há a arte, a cultura, a tecnologia, região onde está o amor fraterno universal, diretrizes do planeta, e a última eu fiquei até curioso, falei, um dia nós vamos chegar lá, a Abóboda Celeste, falei, deve ser um lugar maravilhoso, né? Mas não de contemplação, de trabalho com certeza, de ação no bem. Então, as regiões luminíferas, essas 4 ficam os missionários que trabalham em prol da Terra. Né? E aí, à medida que vai ascendendo, subindo cada vez mais evolui. Quanto mais distante da Terra geograficamente, né, isso Filomeno fala, confirma, mais evoluída. Tanto que essas regiões das esferas luminíferas, essas colônias, não sei se todas elas, não ousaria dizer, mas parte delas já estão fora da atmosfera terrestre, daquelas 5 regiões da atmosfera terrestre, mas vinculadas ao psiquismo terrestre. Estão no que nós chamamos de espaço sideral, mas vinculadas, diz Raul, ao psiquismo, ao magnetismo terrestre, que são colônias afetas à Terra, regiões superiores que trabalham em prol da Terra, em prol nós, os espíritos, ainda crescendo e aprendendo. Então nós vamos começando aqui na mente. Eu peço para os senhores esse exercício mental de ir montando aqui esse esquema sintético, básico, de como funciona essas colônias espirituais. Então, se nós, só para ter uma ideia, eu não memorizei os nomes, mas tem essas 5 subdivisões da atmosfera, né? A ionosfera é a penúltima, e ela chega a ficar até a 500 quilômetros do solo terrestre. Cidade no além, é onde está a colônia nosso solar. Por isso que o filme mostra a colônia, e de lá você podia enxergar o planeta, enxergava o planeta. Né? Então, dessas regiões de transição intermediária, está tão distante que você enxerga o planeta. Filomeno de Miranda fala da sua colônia espiritual. Redenção, que está ali na região de Salvador e outras cidades próximas, onde dali, diz ele também, dá para enxergar o globo terrestre, a sua luminosidade. Então, estão distantes. Né? Então, só para nós entendermos um pouco de distância. Então, vamos aqui só para podermos entender e ir finalizando o nosso raciocínio a respeito dessas colônias espirituais, seguindo muito bem o que o Raul também fala em sua palestra. Então, se nós pegamos o solo terrestre, onde nós estamos pisando, né? Onde nós estamos pisando, para baixo, a vida espiritual, há o que nós chamamos de treva, abismo, essas regiões de sofrimento intenso, regiões purgatoriais, de sofrimento. Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 244, também vai nos falar a respeito dessas regiões purgatoriais. E, aliás, nós aprendemos, segundo sugere Emmanuel nessa resposta, fala, puxa, mas por que há essas regiões, esses agrupamentos, essas cidadelas nessas regiões de sofrimento? Ainda bem que há, é até pedagógico, porque se não houvesse esses locais onde esses espíritos ficassem imantados e agrupados, onde é que eles estariam? Em torno de nós, dificultando ainda mais a nossa vida. Então é educativo, é pedagógico sobre todos os aspectos, é racional.
que hajam essas cidadelas, esses agrupamentos, mesmo nas regiões de sofrimento, mesmo do solo para baixo, essa chamada treva. Há obras que cuidam um pouco mais disso, como por exemplo, Libertação, como por exemplo, a obra Sexo e Obsessão, do Divaldo. É tanto nome que a gente vai cuidando que às vezes, perdoe-me se houver alguma troca, mas Sexo e Obsessão, do Divaldo, também cuida dessa cidade da perversão, como fala ele. Libertação nos fala da vegetação, da respiração, o ar pesado, vegetação sinistra. Fala, você enxerga o sol com esta vibração densa, uma bola vermelha distante, músicas ruidosas, barulhentas. Então eles vão descrevendo como essas regiões. Do solo para cima um pouco, nós temos aqui o umbral. Os espíritos que... Então, é uma má notícia para todos. Nós estamos no umbral, interpenetramos com o umbral. Eu não quero estar no umbral. Estamos interpenetrando com eles, com essa região do mundo espiritual. Em torno de nós, há essas regiões umbralinas. Nas trevas, há muito o mal. Diz Filomeno que muitos crimes ali são engendrados, arquitetados, que depois se manifestam aqui na Terra. Esses espíritos transitam de lá para cá, em torno de nós, através dos vínculos obsessivos conosco, que a nossa imperfeição moral ainda permite. São esses vínculos mentais conosco é que permite a esses espíritos transitarem de lá para cá, mais perto de nós. Nas regiões umbralinas aqui em torno, vigora mais a ignorância, o apego às coisas materiais, as paixões, o vício, o sexo, a gula, etc. Quantos não são os espíritos que morrem, desencarnam e ficam aqui, às vezes imantados ao corpo, durante algum tempo, ficam no lar, ficam na região ali, no local próximo onde moravam, Filomeno fala desses espíritos ociosos, ficam vinculados ociosos, sem querer pensar em algo maior, ficam, e muitas vezes, em reunião mediúnica nós notamos isso, alguns espíritos que, por não maldade, por ignorância, desencarnam, perdidos, nunca buscaram essas informações espirituais, não são portadores de uma moralidade tal que lhes permita o socorro espiritual de imediato, por ignorância, ficam no lar, portanto, nas regiões umbralinas, e muitas vezes, sem saber, produzindo sofrimento na família. Quantas vezes tem famílias que estão enfrentando um luto, às vezes de meses, poucos anos, e muitas vezes nós notamos, em alguns casos, a presença do ente querido que morreu, que fica ali vinculado àquele ambiente. E aí você vai conversar com a viúva, com os filhos, eu não consigo tirar meu marido da cabeça, eu não consigo tirar meu pai da cabeça, toda hora me vem à mente a imagem dele, a presença dele, e esse luto fica mais dolorido. Muitas vezes é a presença do espírito que inconscientemente produz esta lembrança contínua. E em reunião mediúnica, já tive a oportunidade de testemunhar, quando esses espíritos são esclarecidos do mal inconsciente que eles estão causando na família, eles se assustam. Nossa, mas eu estou produzindo isso? Está. E ali começa então esse desejo de mudança, de se desvincular daquele ambiente, e muitas vezes recebem este primeiro socorro nas abençoadas reuniões mediúnicas das casas espíritas. Parênteses, a reunião mediúnica de casa espírita não é o único local onde acontece o socorro espiritual. Socorro espiritual, porque antes do espiritismo não havia socorro espiritual? Claro que havia. Os espíritos trabalham diretamente no mundo espiritual, também promovendo o auxílio e o socorro dessas almas, que muitas vezes estão ali por ignorância, outras que estão na maldade. Libertação é muito interessante, porque André Luiz vai lá, densifica o seu perispírito para poder estar naquela região, é aprisionado naquela região. Vamos lembrar que quando o Chico psicografou a obra Nosso Lar e a lançou, Chico foi acusado do quê? Está louco. Chico está obsediado. É um absurdo tudo isso que ele está descrevendo, dada a similaridade daquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. Muitas vezes alguns chegam a dizer, não, lá é uma cópia lá é uma cópia daqui. Não. Aqui é uma cópia imperfeita do que há no mundo espiritual. Tudo provém de lá para cá. Inclusive os avanços científicos, as conquistas,
etc. Né? Então é muito interessante quando nós vamos estudando. E aí, depois de uma determinada, se a gente pegar a obra Cidades no Além, aquelas distâncias que o livro menciona, nós podemos dizer que de uma faixa para cima aí, né, em torno de 100 quilômetros aqui aproximadamente para cima, onde está mais ou menos a ionosfera e depois a exosfera, nós vamos situar essas colônias de transição, as regiões intermediárias, né, nosso solar, a colônia Redenção e tantas outras colônias, que é onde nós gostaríamos de ser recebidos. As luminíferas que estão adiante, repito, não temos informações, nos falta conhecimento, nos falta até material de referência aqui na Terra. Lá, diz Filomeno de Miranda, as estruturas e as organizações lá são totalmente diferentes daquilo que nós estamos acostumados aqui na Terra e que ainda encontramos nas regiões de transição, nas colônias intermediárias. Né? Por que as colônias intermediárias ainda mantêm essas estruturas sociais, as organizações comunitárias, vão ver em nosso solar namoro, casamento, ambientadas, vinculadas à cronologia do tempo da Terra, porque não são espíritos errantes que logo, cedo ou tarde, voltarão à Terra por necessidades evolutivas? Então é importante que ele ainda continue ambientado as questões da Terra, porque se eu vou para um local que é tudo muito diferente, não tem nenhuma referência, nenhum link com a Terra, eu vou estranhar. A hora que eu voltar, logo eu tenho que voltar, eu vou estranhar. Ainda mais por ser um espírito intermediário, não um espírito evoluído. Os missionários que lidam bem com essa questão. Nós não, então ficamos nessas colônias de transição, que são, então mantém essas estruturas, essas organizações, né, conforme nós vemos, e para que a gente permaneça, entre aspas, ambientados. Junto com tudo isso, nós temos os centros de triagem, os postos de socorro, que ficam nessas regiões de sofrimento, porque quando o espírito é socorrido dessas regiões de sofrimento, diz Raul, ele não vai direto para a colônia de transição, vinculado ao local onde ele mora. Primeiro passa por esses centros de triagem. Raul fala de uma quarentena, para a gente se despir de fixações mentais, de vibrações densas, para que a gente possa ir à colônia espiritual, nas regiões intermediárias, daí, ali seguir os nossos passos evolutivos. Raul dá um exemplo interessante. Vamos supor que eu estivesse no avião hoje, e caísse mesmo. Morri aqui na região de Maringá. E aí, Raul usa esse exemplo, não Maringá, eu estou adaptando. Porque o nosso país tem cultura, tem o Nordeste, tem o Sul, são culturas, hábitos totalmente diferentes. Se eu estou visitando uma outra região, um outro país, e venho a desencarnar lá, eu vou permanecer nas colônias espirituais de lá? Não. O meu psiquismo está vinculado à colônia espiritual, aonde eu estava nesta última reencarnação, pelo menos num primeiro momento. Aí o que acontece? O espírito, se eu desencarnasse num acidente aéreo aqui em Maringá, e tivesse merecimento para não ficar nas regiões de sofrimento, eu fosse ser socorrido, eu iria para esses centros de triagem, esses pontos de atendimento, esses hospitais que existem nessas regiões, no umbral, aqui em torno da Terra, no mundo espiritual. Receberia o primeiro atendimento, a quarentena, a primeira adaptação rápida, para depois eu ser recambiado à colônia espiritual das regiões intermediárias, de acordo com o meu merecimento, sem privilégio, meritocracia, da cidade de Itapetininga. Em todas as regiões existe uma colônia de transição como Nosso Lar, como Redenção. A colônia Nosso Lar, ela pega a cidade do Rio de Janeiro e vai até o noroeste do estado. Então nós podemos dizer, simbolicamente falando, em cada grupo de cidades, regiões de cidade, existe uma colônia espiritual de transição. A pessoa vai passar pelo processo da desencarnação, se necessário, vai para este centro de triagem dali, e dali é recambiado para essas colônias de transição. Se não há necessidade, há alguns que, conforme a evolução, o equilíbrio, a serenidade, já vão direto para as colônias de transição. Outras almas missionárias, nós nem enxergamos elas, né? Elas vão já para as regiões luminíferas, almas elevadas, missionárias aqui da Terra, já vão para aquela terceira ordem de região.
Então vejamos que esses centros de triagem que estão espalhados, existem, Raul chama de colônias menores, agrupamentos menores que estão espalhados por aí, eles estão ali em torno do umbral. Muitas vezes alguns existem até nas regiões trevosas. Quando espíritos que estão ali produzindo mal ou em sofrimento ganham o merecimento, arrependem-se, mudam o seu estado vibratório. Esse centro de triagem, esse hospital, na obra, tem uma obra do Ação e Reação que fala da mansão paz. Inclusive ela não é fixa, ela se movimenta, recebe o primeiro atendimento e depois é recambiado para a colônia de transição, para dar seguimento. Né? Então vejamos que interessante, então nós passamos a entender sinteticamente como é que vão funcionando essas colônias, essas regiões, esses grupamentos, esses centros de triagem, pronto-socorro, as colônias de transição, as regiões luminíferas. Vamos entendendo este habitat que nos aguarda a nossa verdadeira pátria espiritual. Só para o nosso conhecimento? Só para o intelecto? Só para satisfazer o intelecto? Não. Para que é? Para que tudo isto tenha um reflexo moral. Emmanuel, na introdução da obra Nosso Lar, que a Semana Espírita comemora, o maior fenômeno que a morte produz é colocar o indivíduo, o espírito, face a face com a própria consciência. A questão moral. Porque aqui na Terra, diz Raul, nós acostumamos a mimetizar, a fingir. Eu encontro uma pessoa, por dentro eu estou assim, nossa, que azar encontrar essa pessoa. Eu não gosto dela. Aí a pessoa vem até nós, olá, que bom encontrar você. Eu estava com tanta saudade. Venha cá, me dê um abraço. E por dentro, eu encontro uma pessoa, e como diz Camilo, somos terroristas, bombas de ódio, bombas de ciúme, bombas de libido. Eu encontro uma pessoa e falo, oh, que bom encontrar você. E no meu mundo mental, eu estou cobiçando, criando imagens no campo da sexualidade. E aí no mundo espiritual eu encontro essa mesma pessoa, eu não vou conseguir fingir, porque lá eu estou face a face com a minha consciência, plasma no meu corpo espiritual aquilo que eu estou pensando. Então toda esta informação é para que ainda no corpo, recebendo esta abençoada religião espírita, nós já possamos ir nos adaptando, modificando mental, comportamental e verbalmente. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós falamos. Lembra o André Luiz no filme? Aquela senhora cujo marido ele atendia no consultório, só que era a secretária que encaixava no último horário. Aí ele chegava lá, saía do consultório e olhava para aquele senhor com desagrado. Só que era a secretária que tinha encaixado, mas ele enganava, a mulher e o esposo achavam que era ele. E aí no mundo espiritual ela ia agradecer, doutor André, muito obrigado por ter atendido. E ele com aquela cara, abre aspas, de tacho, porque não era autêntico aquilo. Então muitas vezes nós temos que nos acostumando, não mais mimetizar, fingir, fazer o esforço do bom cristão para ajustar mente, atitude, palavreado com o Evangelho de Jesus, com a moral cristã, com as virtudes, com o bom sentimento. Não é uma tarefa fácil, mas agora nós sabemos que é indispensável, porque quando a gente morrer não vai ter QI, Costa Quente que vai nos ajudar, não é cargo na casa espírita. Lembremos da obra Voltei de Chico Xavier, Frederico Figner. Não é cargo, não é posição, não é quanto eu tinha, é meritocracia. A desencarnação vem e aí meu estado vibratório, minha evolução, o meu perispírito vai me situar automaticamente nas regiões do mundo espiritual onde eu devo estar, onde é do meu merecimento. Não há como burlar isto. Então todo este conhecimento, toda esta informação é um mapa do mundo espiritual. Quando nós vamos viajar para um local que a gente não conhece, a gente vai procurar saber qual é o idioma, qual é a cultura, que roupa que eu devo levar.
tudo para facilitar a nossa ambientação, a nossa adaptação. Tem gente que vai aprender até inglês para se virar lá, para pedir comida, para pedir não sei o quê, para não passar vergonha, faz curso rápido de inglês e etc. Está frio, está calor, levo roupa de frio, levo roupa de calor. O que eu levo? A gente faz um esforço quando é uma viagem material, para facilitar a nossa adaptação no destino. E agora, esta grande viagem que todos nós vamos fazer, como é que nós estamos preparando? Como é que nós estamos nos adaptando? Não tem segredo, é dia a dia, é estudando, aprimorando-se intelectualmente. Conhecemos o habitat que nos aguarda. Não há como pretextar ignorância. Agora nós passamos a entender como é que funcionam essas questões no mundo espiritual. Então eu tenho que me esforçar dia a dia, como diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. O esforço. Porque se eu estou aqui estudando, me esforçando, caio, levanto, mas estou procurando ser uma pessoa melhor, ajustar minha mente, meu coração, meu sentimento, e vem a desencarnação, eu chego no mundo espiritual e vou dar prosseguimento a essa tarefa, a esse esforço, a esse estudo, a essas virtudes que eu estava me esforçando para conquistar. Agora, se a desencarnação me pega ocioso, preguiçoso, descomprometido com o estudo, sem comprometimento com as tarefas do bem, sem comprometimento com nenhuma tarefa nobre, e aí vem a desencarnação, aí eu vou estar em apuros do lado de lá, vou estar em dificuldade, vou ter que talvez passar um estágio nessas regiões de sofrimento, para o arrependimento, ir por, não sabemos quanto tempo, é de cada um, ir para os núcleos de triagem, despir-se dessas fixações mentais doentias que nós vamos acumulando ao longo da vida, talvez retornando em condições de suicidas indiretos. Diz André Luiz que raros de nós somos completistas, mas nós podemos fazer o esforço, porque se nos pega trabalhando, nós despertamos lá, um período de adaptação mais curto, as colônias de transição nos aguardando, e aí seguimos os nossos estudos, as nossas tarefas. Então, toda essa informação é valorosa, é grandiosa no campo do intelecto, mas tem que ter o reflexo no campo moral. Tem que nos tornar uma pessoa mais esforçada, uma pessoa mais nobre, uma pessoa que não vai ficar mimetizando. Já vamos nos descondicionando de alguns hábitos, ou dormir menos, comer mais frugal, etc., que vai facilitando educar-se para a morte. Seria um tema para uma outra palestra. Para que quando chegue esta hora, nós estejamos muito bem preparados e nós facilitemos e muito este acolhimento da espiritualidade, este primeiro despertar, para que logo mais já possamos estar continuando o nosso aprendizado e continuando a nossa tarefa no bem, porque o progresso do espírito não se dá apenas na terra, enquanto está reencarnado, mas o progresso continua e se dá também no mundo espiritual. E para finalizar a nossa fala, eu perguntaria aos senhores: será que Jesus, além do há muitas moradas na casa do meu Pai, trouxe para nós alguma informação adicional a respeito dessas questões no mundo espiritual? Será? Eu vou deixar para vocês lerem em casa a parábola do rico e de Lázaro. É exatamente, olha a grandiosidade do Cristo, porque a parábola, como diz Emmanuel na obra Consolador, sementes divinas que desabrochariam ao longo do tempo. Jesus sabia que mais adiante viria o Consolador prometido, e agora, resgatando as parábolas com a visão da imortalidade, da reencarnação, nós entenderíamos esses ensinamentos que Jesus já havia ali deixado. Um rico que se vestia de púrpura e linho, muito rico, vivia de forma gananciosa, materialista, usufruindo. Na sua porta havia um doente, Lázaro, que só tinha úlcera, chagas, esperava as migalhas da mesa e nem as migalhas lhe era dado. Até os cães vinham lamber as suas úlceras, as suas chagas. E eis que os dois, o rico e Lázaro, morrem, vão para o mundo espiritual. Claro que na parábola não está essa palavra, mas lá Jesus fala:
Lázaro, que viveu dignamente com as úlceras, o bem sofrer, foi ao seio do pai Abraão, uma região nobre no mundo espiritual, feliz, construiu o seu céu interior. O rico, apegado, que não distribui riqueza para ajudar ninguém, está no inferno, em tormentos. E ele enxerga Lázaro e fala: pai Abraão, permite que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar-me. Tamanho era o seu tormento, a sua culpa, o seu remorso, nessas regiões inferiores do mundo espiritual. E ali, pai Abraão diz: aquele que está lá não pode vir para cá. As distâncias vibratórias dessas regiões do mundo espiritual. Se quiser vir para cá, não consegue. O rico, já arrependido, vendo Lázaro numa região muito melhor, em condições espirituais muito melhor, pai Abraão pede para que Lázaro vá até os meus 5 irmãos e conte a ele tudo isto, esta vida pujante e ativa, para que eles não possam cometer os mesmos erros que eu. Abraão diz: eles têm os profetas, as leis, que sigam. Não, as escrituras. Não, mas se um dentre os mortos for conversar com eles, avisá-los, eles despertarão. Então veja Jesus já falando da mediunidade, da relação dos espíritos conosco. E aí ele diz assim: não, se eles não escutam as escrituras, as profecias, nem os mortos ouvirão. E aí então nós vemos nessa parábola Jesus falando para nós: mérito. O rico numa condição, Lázaro noutra condição, as distâncias vibratórias, a ajuda espiritual, essas muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nesta semana espírita em que evoca-se a obra Nosso Lar, que nós possamos estender a nossa gratidão por todas essas informações que nós viemos recebendo e continuaremos recebendo ao longo do tempo, através do estudo que o Espiritismo nos propicia. Mas que isto tenha uma repercussão moral. E encerro Emmanuel, ainda na introdução da obra, quando fala deste encontro com a consciência, ele diz: na verdade, o Espiritismo é muito importante, o espiritualismo também, mas o que nós mais precisamos é de espiritualidade, vivência, mudança de comportamento, para que quando chegue a hora de ir, nós já estávamos construindo o nosso céu aqui. Mudamos de vibração, somos acolhidos no seio do Pai e continuamos seguindo felizes, confiantes na imortalidade, porque éramos aquele cristão que estávamos cumprindo com o nosso dever aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe e nos inspire hoje e sempre. Muito obrigado.